Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Estela Erker, artista e estudante de design gráfico, e hoje eu vou falar com vocês sobre o meu planner de 2026. Bora lá? Bom, gente, eu sei que estamos no finalzinho de janeiro, já tá acabando o primeiro mês de 2026, mas eu tô aqui pra contar como eu vou organizar boa parte do meu ano e também, quem sabe, inspirar vocês aí que estão perdidos, não sabem como se organizar ou que método utilizar, porque a gente tem muitas coisas hoje em dia, não só planner, mas bullet journal, agenda e tanto digital quanto físico. Mas eu quero falar pra vocês que é muito importante a gente ter algo, não necessariamente físico, né? Mas algo para poder se organizar, para poder tirar aquelas tarefas, aqueles compromissos que estão aqui na cabeça e terceirizar isso em algum lugar. E, gente, isso é uma coisa super importante. Eu sempre fui de usar agenda, de usar planner, de usar bullet journal. Já testei todos os métodos possíveis e cada ano eu tô escolhendo alguma coisa nova. Então, esse ano é planner, mas quem sabe ano que vem pode ser uma agenda, pode ser um bullet journal, pode ser uma agenda digital, nunca se sabe. Mas eu sempre gostei de fazer isso. E eu comecei a acompanhar um psicólogo e doutor em neurociência que chama Eslen Delanogari. Não sei se alguém por aí já ouviu falar nele. Se não, vocês pesquisam aí no Instagram, aqui no YouTube também. E ele fala muito sobre o uso de agenda para se organizar e o tanto que isso nos ajuda. Porque essas tarefas, esses compromissos que a gente fica guardando na nossa cabeça, usam uma parte muito importante e preciosa do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Gente, isso é comprovado cientificamente, tá? Eu não tô criando isso aqui do nada. E eu estou falando isso após ver 1 milhão aí de vídeos do Wesley aqui no YouTube e também assistir algumas aulas dele lá na comunidade dele, na plataforma dele, o reservatório de dopamina, que também é muito interessante, caso alguém se interesse depois pesquisar mais sobre isso. E ele fala que a gente fica assim na nossa cabeça. Ai, porque eu tenho um médico amanhã 3 horas da tarde e eu também tenho que tirar o lixo. E semana que vem eu tenho um casamento, mas essa semana eu tenho que ir atrás de uma roupa e depois eu tenho que mandar mensagem pra fulano. E a gente fica guardando essas coisas na nossa cabeça e o nosso cérebro ele faz muita força pra tentar lembrar de tudo, sendo que a gente podia muito bem terceirizar isso e anotar no caderno, numa agenda, num planner, no bullet journal. E igual eu falei, tanto digital quanto físico, não importa. Mas a gente tira essa responsabilidade do nosso córtex pré-frontal de ficar lembrando tudo isso, essas tarefas assim, muitas vezes bobas, igual, eu tenho que tirar o lixo, tipo, eu posso muito bem colocar ali na minha agenda e dar espaço pro meu córtex pré-frontal trabalhar com outras coisas que são mais importantes ali naquele momento. Então, se você vai começar esse ano agora, não tem nada pra se organizar, então considere alguma coisa. Não precisa ser o planner mais caro do mundo, o bullet journal mais decorado e mais cheio de frufrus, a agenda mais detalhada, não precisa. Mas um lugar em que você consiga organizar os seus compromissos, as suas tarefas, o que você tem que fazer, até controlar os seus hábitos. Então, esse ano eu quero ter o hábito de ler mais, então algum caderninho que você pode anotar. Hoje eu li 10 páginas. Hoje eu não li nada. Hoje eu li duas. Não é muito, mas eu li 2 páginas. Enfim, eu acho que é uma coisa muito importante que muita gente subestima. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas adotando o uso de planners porque eles são um pouco mais completos. Você não organiza ali só o seu mês, a sua semana. Você pode, além disso, ter uma parte exclusiva para controlar os seus hábitos, às vezes até para falar sobre o seu ciclo menstrual. Tem planners com roda da vida, com partes sobre séries e filmes para você colocar o que você assistiu, com partes para colocar a playlist do mês, as músicas que você mais escutou. Enfim, tem de tudo por aí. E eu sei que às vezes pode ser muito difícil você escolher algo. Eu mesma fiquei basicamente o mês de dezembro inteiro pesquisando o que eu ia fazer, o que faria sentido para mim. E eu cheguei no planner da Tilibra do Ursinho Pooh, que é esse daqui. Ele, assim, não é tão completo, assim, não tem tudo, mas tem o básico que faz sentido pra mim, pra minha organização, e eu acho que é isso que importa. Também não adianta a gente pegar algo que tem muitas opções, muitas coisas pra preencher, que não faz sentido, no final vai ficar em branco e às vezes você nem vai querer abrir o seu planner pra poder ver suas tarefas, ver o que você tem que fazer, porque é muita informação e enfim. O importante é ver algo que faz sentido pra você. E se for usar o Google Agenda igual o Wesley usa, ele mesmo dá esse exemplo,
Tá tudo bem, o importante é a gente se organizar de alguma forma e tirar tudo isso da nossa cabeça e poder clarear os nossos pensamentos, sabe? E eu escolhi esse planner aqui depois de muito pesquisar, porque eu gostei muito do miolo dele, mas também a capa eu achei que foi uma decisão fundamental, porque eu comprei no ano passado esse caderno aqui, almofadado, também da Tilibra, do Ursinho Pooh, e assim, ele era basicamente o meu segundo cérebro. Então, eu já estava usando o caderno para isso, para anotar tudo que vinha na minha cabeça, tarefas e compromissos. Às vezes eu estava em algum lugar, via alguma coisa que me inspirava, ou escutava alguma frase e anotava aqui. Às vezes eu estava assistindo alguma série, escutava uma frase e anotava aqui, aí colocava série tal, episódio tal. Enfim, aqui tem muita coisa. E baseado nessa capa que eu gosto bastante, eu escolhi esse planner. Porque só de ver ela me dá, assim, uma alegria, uma felicidade. Dá vontade de usar, dá vontade de escrever. E assim, aqui tá escrito Life is a collection of moments, que traduzido significa a vida é uma coleção de momentos. E eu quero que esse planner aqui seja mais do que só um compromisso ali no meu dia para essas coisas chatas, digamos assim. Eu quero que seja um momento para mim. Eu vou mostrar mais pra frente o planner em detalhes, mas ele tem adesivos para você decorar e também para colocar coisas importantes. Ele tem algumas páginas, tipo essa daqui, tipo crie momentos de felicidade. Então é muito mais do que só você anotar tarefas chatas. E para mim isso faz sentido. Ter um espaço para poder soltar minha criatividade. E aqui eu vou organizar o meu último ano da faculdade. Finalmente vem aí, depois de 3 anos, serei formada em design gráfico. Sobre o meu estágio também, que é necessário para eu poder colar grau. Sobre trabalho no geral, sobre a criação de conteúdo. Então é um espaço assim que eu quero poder organizar os meus pensamentos em relação a todas essas áreas da vida, inclusive o pessoal também. E esse planner é muito bonito. Eu paguei cerca de R$ 60, eu não lembro certinho. Eu comprei pela internet e chegou apenas no começo de janeiro. Então eu não comecei o ano já com ele todo organizado, cheio de anotações. Eu até, inclusive, esperei gravar para vocês para poder escrever mais nele. E é isso, agora eu vou mostrar ele por dentro em detalhes. E quem sabe inspirar você aí a buscar alguma forma de se organizar nesse ano. O planner é assim, e como eu falei, ele tem a mesma capa desse caderninho almofadado da Tilibra e tem a mesma frase, o mesmo desenho. Aqui a parte de trás continua com o mesmo fundo amarelo. São 96 folhas e num papel offset de 63 gramas. E aqui, ó, tem um fitilho para você marcar e as páginas são todas decoradas. E aí, como eu já estava acostumada com esse caderno, já gostava muito dele, então eu escolhi esse planner aqui, porque a capa é muito bonita, eu adoro esse amarelo, as flores. Tem uma diferença aqui na parte de trás, que é o fundo verde, mas tem o mesmo desenho aqui dos personagens. Esse planner são 80 folhas, o tamanho é 17,9 centímetros por 24 centímetros e as folhas por dentro tem a gramatura de 63 gramas e é no papel offset. Aqui nós temos o espiral dourado e aqui dá pra ver, ó, que tem os detalhes que brilham, né, quando você coloca contra a luz. Principalmente a frase, ó, Life is a collection of moments. A vida é uma coleção de momentos. Que eu acho muito linda e faz muito sentido com o que eu quero para esse novo ano também. Abrindo o planner, ele é todo decorado, a parte de trás também. Inclusive ele vem com esse elástico aqui para você fechar. Mas eu nem tô usando assim, pra falar a verdade. Eu deixo ele lá no final mesmo. Eu deixo ele assim. Mas pra quem gosta, né, de usar, ele tem aqui também, às vezes, ao longo do ano, quando for preenchendo o planner, né, ele vai ficando grandão assim, aí às vezes é bom pra fechar. Aqui nós temos um bolso de papel pra você guardar folhas, guardar documentos, adesivos, né? E aqui nós temos a própria folha de adesivos. E eu gostei muito disso daqui, que tem de todos os meses para você poder colocar assim no cantinho da folha para marcar qual mês é qual.
e eu tô pensando em fazer isso, quem sabe eu não faço em vídeo e mostre pra vocês. Mas tem outros adesivos, assim, dos personagens, com algumas tarefas, assim, ó, férias, reunião, coisa importante pra lembrar, urgente. Tem esses daqui que eu achei muito legal também pra usar. Enfim, essa cartela tá muito bonita. Aqui nós temos a primeira página, e aí você coloca aqui o seu nome, né, a quem pertence o planner. E logo temos o calendário de 2026 e o de 2027 e também os feriados internacionais. Aqui uma coisa que eu gostei muito, que é essa página para você criar momentos de felicidade. Eu ainda não sei muito o que vou fazer aqui, mas depois eu conto para vocês. Mas eu achei legal essa parte pra gente poder criar e, enfim, deixar com a nossa cara. Aqui temos uma parte de organizar e planejar para você fazer algumas listas. E eu não sei ainda também o que eu vou fazer. Estou pensando, mas talvez listas de coisas que eu quero fazer ao longo do ano, talvez colocar as minhas metas aqui e ir colocando tipo tarefas para poder cumprir, né, essas metas. Eu achei interessante porque não é nada muito rígido, né, essas páginas. Dá pra gente soltar a imaginação e criar bastante. Aqui tem outra coisa super legal, que é um desafio de desconexão digital. E eu gostei que aqui você vai fazer alguma coisa e depois anotar sua experiência. O que eu pensei em fazer, na verdade, é ir testando coisas analógicas para fazer, às vezes hobbies diferentes, e anotando. Então, pintura, desenho é uma coisa que eu já faço bastante, mas às vezes testar uma técnica diferente, aí fazer um desenho, anotar, ou testar alguma receita nova e colocar aqui, testar algo tipo cerâmica, argila, ou costura, e também, tipo, fazendo colagens, escrevendo como eu me senti, se eu gostei, e se eu quero fazer isso mais vezes. Aqui temos o planejamento anual, e aí você já tem todos os meses em uma folha só. E aqui uma coisa que me fez gostar bastante desse planner foi o controle financeiro, porque não são todos os planners da Tilibra que tem isso, e aí eu gostei que tem todos os meses, e aí tem bastante espaço até para você escrever a data, o valor, a descrição, e aqui o total, e aqui continua com os últimos 6 meses. Aqui temos mais uma página para você criar, aqui o título é Seja Sua Própria Inspiração, e aí tem essa página muito linda, que eu gostei bastante, que tá escrito Time for a Little Something, e tem os personagens, e aqui já começa o calendário mensal de janeiro. Aqui no cantinho nós temos dezembro e fevereiro, e um espaço aqui para você anotar o que quiser, e aqui o calendário começa na segunda e termina no domingo. E os espaços para escrever são bem grandes, eu gostei disso. E temos uma diferença aqui no sábado e no domingo. O sábado, ele tem uma corzinha um pouco mais clara e o domingo um pouco mais escuro. Eu gostei bastante disso. E de segunda a sexta tem o fundo todo branco. Depois a gente começa com a visão semanal. Então aqui ainda tem dezembro, né? Porque é a primeira semana de janeiro. Aqui temos um espaço em branco também para anotar o que você quiser. E aqui um calendário falando que é a primeira semana. Aqui você tem um espaço para colocar hábitos da semana. Você pode colocar 3 hábitos e ir marcando conforme você for fazendo ao longo da semana, então segunda, terça, quarta, até domingo. E temos um espaço bem grande para cada dia da semana, para você poder escrever, e sábado e domingo eles são divididos, mas ainda assim tem bastante espaço. E todas as folhas são assim, decoradas, e cada mês segue um padrão de fundo. Então, no mês de janeiro é esse fundo meio begezinho, meio amarelo, bem clarinho. Aqui eu não vou mostrar para vocês exatamente o que está escrito, mas eu estou usando essa caneta aqui, que é a minha caneta favorita, a Pentel Energel 0.7. É uma caneta em gel preta. Tem outras cores também, mas geralmente eu gosto da preta para escrever basicamente tudo. Quando eu uso ela, fica essa sombra assim do outro lado. Ele não passa, porque a folha ela é bem fina, né? Tem 63 gramas. Fica só uma sombra, mas para mim não tem problema. Eu gosto bastante. Nesse caderno aqui, almofadado, eu também uso essa caneta e também fica só uma sombrinha. Para mim não tem problema. Se você se incomoda às vezes, uma caneta esferográfica pode ser mais tranquila de usar e não ficar marcando. Aqui para mostrar para vocês, cada mês tem uma cor, então temos esse fundo verde, temos também esse fundo meio rosinha, bem claro, e temos o fundo azul. E todos seguem esse esquema, então, de ter o calendário mensal. Aqui tem o mês anterior e o mês seguinte, um espaço em branco, né, para você escrever o que quiser. E temos aqui, então, a visão semanal e os hábitos da semana. E eu achei muito, muito legal isso daqui, pra gente ter um controle de coisas que a gente quer implementar na nossa vida. E se a gente não consegue metrificar, a gente não sabe se tá dando certo ou não, né? Então, achei isso bem legal. E
E no final, nós temos algumas folhas extras. Então a gente começa com algumas folhas pautadas e todas são nesse tom assim meio amarelo clarinho, sabe? Meio bege. Aqui nós temos folhas pontilhadas e nós temos algumas folhas sem pauta também. Folhas lisas, apenas com a decoração mesmo dos personagens. E eu gostei muito desses espaços extras aqui. Inclusive, eu gosto muito de fazer uma cartinha sobre o ano que passou e uma cartinha para eu ler no final desse ano novo. Então, eu ainda não escrevi, né? O envelope tá vazio, mas eu vou passar limpo depois uma carta sobre 2025, sobre as coisas que aconteceram, que eu sou grata, o que eu aprendi, e uma carta para 2026 que eu gosto de ler assim no último dia do ano, na última semana do ano. E eu escolhi nessas cores assim que eu acho que combinam com o planner, principalmente 2026 escolhi amarelo por conta da capa, também da cor, enfim, que significa muito pra mim. Eu tô pensando em colar assim nessas folhas extras, sabe? Colar, fazer uma decoraçãozinha e aí depois, no final do ano, eu venho aqui, pego a carta e leio. Acho que vai ficar bem legal. Também quero fazer o meu vision board aqui nessas páginas extras. Então, talvez, não sei, eu deixo essas folhas pautadas para realmente escrever, mas as folhas pontilhadas é muito boa para isso, para você ter um norte, né, do que você tá fazendo, não ficar torto e afins. Então eu tô pensando em fazer o meu vision board e colar também as minhas cartinhas. Além disso, preencher essas páginas extras daqui do começo que eles mesmos propõem pra gente, que eu achei super interessante. Acabei de colar esse adesivo aqui para vocês verem. Então eu destaquei aqui na folha de adesivos que você tem de todos os meses, ó. Vocês têm de janeiro a dezembro e vai mudando as cores, né? Elas ficam um pouco mais escuras aqui nos últimos 6 meses. Eu fui seguindo essa linha aqui, então eu deixei ela bem rente ao final da folha. E aí eu só virei ela, e aí ela cola assim e fica essa marcação, ó, um pouco pra fora. E aí eu sei que se eu fizer assim, ó, eu vou sair no calendário mensal de janeiro de 2026. Eu vou fazer isso para os outros meses também, para facilitar na organização do planner, e depois eu mostro para vocês como que ficou. Bom, gente, os adesivos ficaram assim. Eu coloquei os 6 primeiros meses começando daqui de cima e depois eu fui de baixo pra cima, de dezembro até julho. Então aqui nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e aí julho tá aqui, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu achei muito legal isso e acredito que vai me ajudar muito para encontrar algum mês ou alguma semana específica no meu planner. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha clareado um pouquinho isso para vocês. E não só a questão de comprar algo, né, ter um planner, alguma coisa assim, mas a importância de poder ter um espaço para você organizar suas coisas, organizar seus pensamentos e, quem sabe, até algo para se
conhecer melhor, igual eu mostrei nas páginas desse planner aqui, tem muita coisa que a gente pode preencher, assim, pra conhecer o que a gente gosta, o que nos faz feliz, e eu acho isso muito interessante. E assim, eu não tô usando apenas o planner, também estou usando, além também do meu reading journal, que eu preciso mostrar ele aqui pra vocês. Eu tenho um diário, assim, que eu escrevo todo dia, assim, de manhã, de noite, e eu também tenho um outro caderno, que antes era o meu bullet journal, mas que eu gosto de colar fotos de filmes, séries que eu assisto, gosto de fazer colagens, então eu posso mostrar eles aqui pra vocês, né, o meu sistema de cadernos, tudo que eu uso, mas realmente o principal é esse planner aqui, e conforme eu for preenchendo eu mostro pra vocês. E também quero mostrar aqui esse meu sistema de cadernos, então me conta aqui se vocês querem ver isso, e se também vocês usam mais de um caderno, assim, pro seu dia a dia, pra se organizar. Então assim, aguardo os comentários de vocês, porque eu leio tudo com muito carinho e adoro essa troca com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!